Vamos lá, galera. Acesso. Gerenciamento de acesso. Gerenciamento de acesso é uma coisa que eu, Fabrício, acho bem chata. Mas que eu, Fabrício, preciso aprender para atender os chamados da minha empresa e atender os meus clientes. Quando eu era DBA por 10 anos lá, fiquei por 10 anos lá naquela empresa trabalhando, eu recebi uma penca de chamados para resolver problema de acesso. Dá acesso para fulano de tal, tira acesso para fulano de tal. Ah, cria uma aplicação nova, cria um login para esse cara, deleta. Enfim, se você é DBA, se você é responsável por um banco de dados, uma hora ou outra você vai precisar criar acesso e gerenciar esses acessos. Então, meu objetivo aqui é passar os pontos importantes de acesso que vocês precisam para resolver aí 95% dos problemas que você tem no seu dia a dia de acesso. Então, vou tentar facilitar um pouco a sua vida nessa questão. Beleza. Aí vem aquele mesmo DBA Next Finish, incomodado, o cara vai lá e fala, pô, Fabrício, tá de brincadeira, né? Acesso, cara, isso aí é tranquilo demais. Você pega lá o usuário, tem um botãozinho lá chamado sysadmin. Você aperta aquele botãozinho ali pro usuário, meu, sucesso. Nunca mais o cara vem me encher a paciência pedindo acesso. Funciona de boa. Ó, show de bola. Acabou aquela chatice do desenvolvedor vindo na minha mesa. Ah, tô sem acesso, quero acesso aqui. Não, bota lá um botãozinho lá, sysadmin. O cara não vai te encher sua paciência. Você vai trabalhar, você vai ver o Go.com tranquilo. Então, galera, funciona isso aí? Beleza, o cara libera acesso full lá para o desenvolvedor, vai economizar um serviço dele, mas o desenvolvedor vai cagar alguma coisa e ele vai ter trabalho dobrado depois. Então, nova campanha para vocês, sysadmin, acesso restrito ao DBA. Sysadmin é uma permissão que não tem motivos para dar para outra pessoa a não ser o DBA. Eu não sou o DBA, Fabrício, eu sou o desenvolvedor responsável pelo banco da minha empresa. Meu, você é o DBA. Você é DBA e outras coisas junto, mas se você é o responsável pelo banco, você é DBA e tem que ter o sysadmin. Outras pessoas não tem que ter o sysadmin. A gente vai falar das outras permissões que esse cara tem. Então, quando você está aí criando login ou validando acesso, você vai fazer essa pergunta. Meu, esse cara é DBA? Esse cara tem que fazer as funções de DBA no banco? Sim. Sysadmin. Não. Não dá o sysadmin para ele. Então, quando alguém chegar na sua mesa pedindo um acesso de sysadmin para o desenvolvedor ou para uma nova aplicação, às vezes o cara chega, ó, tem uma aplicação nova aqui, cria um usuário sysadmin aí para não ter dúvidas que ela vai funcionar. Você faz igual essa vaca faz nesse GIF. O cara chegou pedindo sysadmin, é coice na cara. Não dá acesso de sysadmin para quem não é DBA. Beleza, galera? Lembra da vaquinha. Chegou pedindo sysadmin, deu ruim. Legal? Beleza. Então vamos lá. Na SQL Server, tentar facilitar a vida de vocês. Na SQL Server, nós temos 3 níveis de segurança. Nível de servidor, nível de database e nível de objeto. O que é objeto, Fabrício? Tabela, view, function e procedure. Então a gente vai gerenciar acesso. Nível de server do SQL, nível de database, de base de dados, e nível de objetos. Objetos é dentro da base de dados. Database é dentro de servidor. Então, 3 níveis, galera. Ó. Gravem isso. Fácil em gravar. Servidor, base de dados e objetos. Vamos começar falando por nível de servidor. Então, quando você cria um login, o cara logar no seu servidor, ele tem que ter um login. Então, na hora de criar um login, você tem 2 opções, login de Windows e login de SQL. Qual a diferença? Login de Windows é login de domínio. Sempre a melhor prática é você usar o domínio. Por quê, Fabrício? Por quê? Porque o domínio, o AD, já tem lá as políticas de segurança dele. O cara tem que resetar a senha a cada 2 meses. Não pode ter senha fraca. Então, o controle é gerenciado aí da empresa inteira no mesmo lugar.
mas às vezes você precisa criar login de SQL para alguma aplicação e etc. Sem problema. O que você tem que fazer? Colocar uma senha forte. Tem 3 opçãozinhas aqui, na hora que você cria um login. A única interessante seria essa primeira, que é você forçar a botar uma senha complexa. Forçar um password de SQL a expirar, vai dar merda, alguma coisa vai parar, não é legal. Fazer o cara alterar a senha no próximo login, cara, você vai ter problema. Por quê? Você criou essa senha, você criou esse usuário, essa senha. Daqui 4 meses alguém vai chegar para você e vai perguntar, Fabrício, você tem lá a senha daquele usuário, daquela aplicação que você criou? Você vai falar, não, porque eu mandei mudar na primeira utilização. Então, quando você criar um login de SQL, o que eu faço? Eu, Fabrício, eu salvo isso num banco de senhas meu, que algum dia alguém vai vir atrás dessa senha, pode ter certeza. Vai sair gente da empresa, vai voltar e a senha tem que estar guardada em algum lugar. E você é o DBA, você cuida dela. Beleza? Então você tem essas opçãozinhas, coisa simples. E tem um cara aqui chamado Default Database. Alguém sabe o que é esse Default Database? Fala no chat. Quem sabe o que é esse Default Database aí na hora de criar um login? Essa é fácil. Alguém? Alguém se arrisca? Sem medo de ser feliz? Podem errar. É o banco, não é o banco que ele terá permissão. É o banco onde o login vai cair. Então o cara logou no SQL, ele já entra de cara no banco que você colocar aqui. Olha que legal. Então tem um monte de gente aí caindo na master na sua empresa. Você pegar o login daquele cara e mudar o default database para a base lá do Proteus, o cara vai cair direto na base do Proteus. Legal? Simples assim. Qual o problema disso? Se o cara está caindo na base do Proteus e a base do Proteus fica offline, esse login não consegue entrar no SQL para fazer nada. Isso já aconteceu. Beleza? Dúvidas? Criação de login? Bem simples, criação de login. Né? Sem muita complicação. E agora chegamos nos 3 níveis de segurança. Nível de servidor, relembrando, servidor, database e objeto. Então quando você cria um login, você clica nessa... A gente estava na aba General. Aquela primeira tela lá é nessa aba aqui, ó, General. Agora a gente clicou em Server Roles, ele abre esse monte de opção aqui pra gente. Olha que legal. E aí, Fabrício? Preciso saber disso tudo? Cara, tá aqui, ó. Essas são todas as permissões a nível de servidor que você pode dar para um login. Tem várias. Na observação do slide, eu estou explicando cada uma delas. Fabrício, para o meu dia a dia, minhas tarefas do dia a dia do DBA, eu preciso decorar todas? Não. Foca nessa daqui, ó. Sysadmin, galera, ó. Nível de servidor, você vai definir o cara é DBA ou não. É DBA, sysadmin, não é? Vai embora para essa terceira abinha aqui e vão definir as permissões a nível de base. Dúvidas? Perguntar alguma coisa, Cid? Não, tranquilo. Então, olha o que Fabrício está te poupando tempo. Você abre o livro aí de segurança, de qualquer livro de estudo de SQL, cara, vem aquela lá explicando, aí você lê um, lê outro, e já chega aqui embaixo, você já confundiu o que é o de cima, chega aqui, você já não sabe mais o que era aquele cara lá de cima. É chato estudar isso. Quando você vai precisar aprender isso? Quando você for fazer prova de certificação, não tem jeito. Aí você vai lá 1, 2 semanas antes da prova, decora esse negócio, para cair na prova, faz a prova, volta para o seu dia a dia de DBA e na prática você vai usar esse cara. O resto não usa 99% dos casos. Beleza? 95% dos casos. Então estou facilitando a vida de vocês aí, pra vocês aprenderem menos coisa para resolver os problemas do dia a dia de DBA.
Vamos lá. Então, nível de servidor, sua pergunta é DBA? É, sysadmin. Não é? Pula. Então, vamos pular. Deixa eu responder a pergunta do Ricardo. Público é suficiente para select, insert, update e delete na base? Não. Você botou lá, criou um login numa base, só está marcado público, ele não consegue fazer nada, só logar. Beleza, Ricardo? Nós vamos ver isso. Então, servidor, base, objeto. Servidor é sysadmin ou não. Estamos em database agora, segundo nível. Onde é que fica isso? Nessa terceira abinha, ó, user mappings. Se não for DBA, deixa lá o public, não mexe no public não. Public é default, deixa aí paradinho. Beleza, Cris? Então vem para o terceiro nível. User mappings. Eu quero dar permissão dentro de uma base de dados agora. O cara não é DBA, então ele não precisa ter permissão no servidor inteiro. A minha aplicação, ela precisa fazer tudo em uma base só. Então ela só precisa de permissão naquela base. Então a gente vai dar permissão por base de dados. Se você tem um usuário que precisa de permissão em várias bases de dados, você vai dar permissão para várias bases de dados. Legal? Então aqui a gente olha como é que a gente está restringindo o acesso do cara. Quanto mais você restringir, mais seguro vai ser seu ambiente, menos pau de auditoria você vai tomar. Beleza, quando você clica em uma base, habilita essa opção aqui embaixo, ó, com uma penca de acesso novamente. Quando a gente clica em User Mapping, que é essa terceira abinha, clica na base, aparece essa penca de opção, isso é chamado de Database Roles. Aí você tem esse monte de cara, e o Fabrício é seu amigo, ele vai te falar, cara, no seu dia a dia de DBA, vai por mim. No seu dia a dia de DBA, você vai usar esses três caras aqui em 95% dos casos. Legal? Para não falar 99%. Então, estou novamente te evitando o trabalho de ter que estudar todos esses caras aqui, porque você vai usar esses caras no seu dia a dia. Aqui, novamente, nesse slide tem aí a descrição de que faz o que, tudo bonitinho. Você aprende isso aqui 2 semanas antes de fazer uma prova de certificação, porque vai cair, decoreba mesmo. E no dia de DBA, esses caras você vai usar. Quem que são esses caras? Vamos lá. Você criou um usuário. Esse usuário precisa ler todas as tabelas, views e functions da base. Qual a permissão que você dá para ele? Data Reader. Olha aqui o nomezinho, ó. Reader, leitura. Esse cara te ajuda, tem um nome fácil aí para você. Então você colocou Data Reader, vem aqui, ó, selecionou Data Reader. Esse login vai ter acesso de leitura em todas as tabelas dessa base. Simples assim. Beleza? Show de bola. Fabrício, o meu cara, além de select, ele precisa fazer insert, update e delete em todas as tabelas. Como é que eu faço isso? Data Writer, ó, escrita. Então, o Data Writer serve para insert, update e delete. Estão vendo? Então, aqui eu consigo fazer select, insert, update e delete. Só com essas duas permissões. Fabrício, cara, minha aplicação, cara, ele precisa de um usuário que o cara consiga criar tabela, dropar tabela, fazer o que quiser dentro dessa base. É o usuário da aplicação. O que eu faço? DB Owner. Então você coloca DB Owner e você vai ter acesso de leitura, escrita, alteração, drop table, create procedure, todo o seu acesso está aqui. Então quando o cara chega aí, por exemplo, uma aplicação do Proteus, sobe aí um usuário para subir a aplicação do Proteus. O usuário do Proteus não é sysadmin, mas é DB Owner dentro da base do Proteus, porque ele precisa criar tabela, criar índice, fazer um monte de coisa. Então você marca DB Owner. Fabrício, cara, fiquei na dúvida, eu fui lá e marquei tudo. Precisa marcar tudo, galera? Na tela anterior, mesma coisa. Quer criar um usuário,
full. Preciso marcar esse monte de acesso? Tem cliente que eu chego que está isso aqui tudo marcado. Cara, na dúvida, né? Vai que, vou marcar tudo que não tem erro do cara perder acesso. Não precisa, galera. Sysadmin já ganha todas essas permissões aqui para cima. DB Owner já ganha todas essas permissões aqui para baixo. Legal? Então você quer criar um cara com moral no servidor, sysadmin, um cara com moral em uma base, moral total, DB Owner. Dúvidas até nessa tela de Database Roles? Então nós estamos falando de dar um acesso para uma base inteira, para todas as tabelas, todas as functions, para tudo. Legal. Esse foi o segundo nível, servidor, database, sysadmin, DB Owner, read, writer, e agora o terceiro que é por objeto, por tabela. Aqui a gente vai dar permissão tabela por tabela. O que tem nisso? Lembra lá dos Grant, Deny, Revoke, da aula de banco de dados da faculdade, quem fez aí banco de dados em alguma faculdade? Isso tem em Oracle, todos os bancos de dados. É a permissão mais restrita. Por quê? Porque a gente está liberando a objetos específicos. Então, a sintaxe dele está aqui, mas eu vou falar lá na demo, mais fácil para vocês, para a gente aprender. Então você tem aqui a sintaxe, vou dar um grant, select, no objeto para o usuário e tal. Procedure é diferente, você não dá select em procedure. Então é grant, execute, procedure, usuário. Aí tem o deny, tem o revoke. Isso aqui é só para ficar no slide. Nós vamos fazer uma demo e vou mostrar para vocês exemplos desse grant, deny, revoke certinho, bem facinho. Beleza? Então, nível de servidor, sysadmin, nível de base, vocês entenderam. Nível de objetos, nós vamos fazer uma demo aqui para pegar isso fácil. Então vamos lá. Só para dar uma acordada aí. Aquele famoso cara que tinha acesso demais. Aquele cara que o DBA Next deu um sysadmin para não ter trabalho. Roda aquele update sem where. Isso acontece em vários lugares por aí. Quando isso acontece, nossa reação é... A reação do cara que roda, na verdade, é essa daqui. Vai abrir de novo. Fiz um update sem where, Fabrício. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Socorro, me ajuda, DBA. Isso acontece em todas as empresas. Até DBA erra também, né? É humano. Então, até o DBA, às vezes, tem tanta autoconfiança que não faz um big intran e tal. Roda aquele update sem where. Como sugestão, leio a norma de segurança de informação, legal. Fabrício, como é que você faz update para evitar update sem where? Olha que eu sou um DBA medroso, sempre falo isso, sou DBA medroso. Então, tinha que dar update num campo, eu fazia select para conferir se aquele cara lá existia. Conferia lá se o cara que eu queria alterar, visualizava ele. Fazia um begin tran. Sou DBA medroso até hoje. 10 anos aí de experiência, medroso ainda. Roda o update. Quando você rodar o update, você vai ver tantas linhas afetadas. Você consegue vir aqui em cima, conferir o select, se o que você alterou está certo. Tudo dando certo, roda o commit. Se deu problema, alterou linha demais, você esqueceu do where, roda o rollback para desfazer tudo e você conserva o seu emprego. Legal? E não vai fazer igual carinha do seriado aí, cair no chão chorando, pedindo ajuda pro DBA. Vamos lá, galera. Beleza? Isso é uma ótima, boa prática. Isso na verdade, eu vou chamar de obrigação. Todo estagiário que entrava lá na minha empresa era treinado assim, eu fui treinado assim e fiquei assim até hoje.
Base de produção, Begintran, sempre. Vamos lá, vamos fazer acesso aí, vamos fazer uns testes para deixar essa parte de acesso mais legal. Como desativo o autocommit? Boa pergunta, nunca fiz isso. Alguém falou que fez aí, fala pra gente como é que você desativa isso. Deve ter algum botãozinho aqui. Porque se você não ativar o autocommit também, rodar um comando e for embora almoçar, vai dar ruim pro seu lado. Então eu ainda prefiro escrever Begintran do que deixar lá desabilitar o autocommit. Porque senão você roda o comando, vai embora e parada não deu commit e trava o banco inteiro. Legal? Então vamos lá, galera. Ó, como é que eu crio um usuário? Na verdade, vocês têm a diferença entre login e usuário. Login e usuário. Parece estranho, né? Mas são coisas diferentes. Qual a diferença entre eles? Login é nível de servidor. Esses são os logins. Fica lá na aba Security. Login. Usuários, quando você dá um acesso para um login para uma base, o SQL Server cria dentro dessa base um usuário que fica dentro dessa pastinha aqui, ó. Dentro da base, Security Users. Tá vendo? Então você tem login, nível de servidor, e você tem usuário, nível de database. Legal? Normalmente, um login está ligado a um usuário está ligado a um login. Beleza? Está aqui o caminho para vocês testarem depois, conferirem. Para a nossa demo, vou criar aqui duas bases. Módulo 2, underline 1, módulo 2, underline 2. Como é que eu crio um login, Fabrício? Para quem nunca criou um login aí na vida. Quem não fez isso ainda. Aqui, ó, passo a passo, bem... A minha ideia, galera, não sei se eu falei isso já, mas é nas demos, deixar um passo a passo bem tranquilo para vocês. Por quê? Nosso treinamento é 24 horas. É curto. Eu tenho 1 milhão de assuntos para passar para vocês. Não tenho tempo de fazer a demo e esperar meia hora vocês fazerem a demo para depois eu continuar e fazer outra coisa. Senão, nosso treinamento teria 40 horas, aí ficaria mais cansativo, mais caro, enfim. Então, eu faço a demo, explico em detalhes, vocês perguntam, mas ela está aqui, ó, bem detalhadinha para que você possa, no outro dia ou no final de semana, refazer e testar, beleza? Então, como é que eu crio um login? Ó? Object Explorer. Quem é Object Explorer? É esse maluco aqui do lado. Clique em Securities, New, Login. Aparece aquela tela lá do slide. Vamos colocar aqui um login chamado Fabrício. Eu quero criar um SQL, um login de SQL, SQL Authenticate. Eu não tenho domínio aqui na minha máquina. Vou colocar uma senha. Coloca uma senha mais difícil, por favor. Fabrício @123 é babada já. Tá aqui, mas eu tenho letra, número e arroba, então acaba passando aqui na segurança do SQL. Default Database, eu vou colocar a base underline 1 que eu acabei de criar. Está escrito aqui também. Ó. No canto esquerdo da tela, clique em User Mappings. User Mappings está aqui. Selecione a base underline 1. Então eu vou vir aqui na base underline 1. Pronto. Então estou criando o login. Eu quero que esse login caia dentro dessa base. E eu dei acesso de conexão do cara para o cara nessa base. Ainda não dei acesso de leitura, de escrita, nada disso. Alguém me perguntou lá em cima, ó, o cara está só com o público, ele não vai conseguir fazer nada, só logar. Beleza? Já fiz isso, estou seguindo passo a passo. Então, se eu der um OK aqui agora, eu crio o login. Mas, mais uma informação nova aí para alguns de vocês. Quem aí já usou esse botão script que aparece nas telas do SQL? Sim ou não? Sim, já usou? Não, nunca usou. Metade sim, metade não. Mais alguém?
Legal. Então tem uma galerinha aí que nunca usou. Informação top para vocês que nunca usaram. Cara, tudo que você faz em telinha no SQL, você consegue vir, se aparecer esse botãozinho de script na sua tela, olha que bacana, você clica aqui, como mágica, aparece todo o comando que essas alterações que eu fiz vai rodar no banco para criar o seu login. Olha que legal, Fabrício. Então, olha aqui, ó. Eu não estou criando login, ó. Estou criando um login chamado Fabrício, com password tal, que vai logar nessa base, com essa opção assim, assado. E depois fui lá na base e marquei o Fabrício para logar nessa base aqui. Olha que legal. Então, a tela, você marca as opções, gera o script, você consegue ver o que o SQL faz por trás dos panos. Aí depois, Fabrício, quero rodar via script agora. Tá aí. Bem legal isso, bem útil, tanto para isso aqui quanto para uma penca de outras opções. Shrink, alterar arquivo de base. Isso é bem legal, galera. Beleza? DBA tem que usar bastante esse negócio. Tela, às vezes, é problemática para a gente. Beleza? Então, tá aí. Voltando para a demo. Ó, se eu der um OK, eu vou criar o login. Só que eu não vou dar OK. Gerei o script. Aquele script que está lá é o mesmo desse que está aqui. Vou criar meu login via script, ó. Criando o login Fabrício. Mesmo script que estava aqui. Fechar esse cara. Legal. Queryzinha mágica. Como é que eu vejo informações dos logins do meu servidor, Fabrício? Tá aí, ó. Pra vocês guardarem na manga. Ó, acabei de criar o login Fabrício. Quando que eu criei? Dia 30/11, 21 horas e 27 minutos. Não vai expirar. Mas o que? É um login de SQL. A default database dele é treinamento módulo 2_1. Tem até a senha dele aqui. Sério, Fabrício? Tem, ó. Senha do meu login tá aqui, ó. Só falta você decodificar isso para um valor real, mas tá aí. Beleza? Então, queryzinha bacana aqui para vocês verem informação de login, auditoria e tal. Beleza, Fabrício. Vamos testar se esse login que você criou tá certo. Então, ó, vou conectar na minha base do jeito que está mandando. É um login de SQL chamado Fabrício e a senha Fabrício@123. Funcionou. Aí está aqui, ó. Não sei se já perceberam, quando vocês estão no Management Studio, aparece o login que vocês estão usando. É possível decodificar? Não. Graças a Deus que não é possível, senão estávamos lascados. Beleza, Rafael? Então não é possível. Então loguei no meu servidor com o login que eu criei. Olha que legal. Lembra lá do Default Database? Tá aqui, ó. Já caí dentro da base. Por quê? Porque lá na hora de criar um login eu mandei fazer isso. Você evita deixar o cara cair na master. O que acontece? O que acontecia lá onde eu trabalhava? A galera caía na master, rodava os create table, tudo dentro da master. Você abria a master lá, estava lotada de create table, create procedure. A galera que tinha acesso, principalmente servidor de desenvolvimento, BI, homologação, default database, você evita esses create da vida na sua master. Show! Loguei no SQL, vamos continuar nosso teste. Vamos brincar de acesso aqui. Senão fica muito chato falar de acesso sem testar. Query legal. Como é que eu vejo todas as conexões do Fabrício? Acabei de criar esse login. Tem lá uma DMV não, né? Uma view de sistema que funciona desde lá da SQL 2000, se eu não me engano. Que mostra todas as conexões do seu banco. Então eu tenho duas conexões abertas, a conexão 58, que é essa que está aqui em cima, e a conexão do Fabrício, que está aqui. Legal, Fabrício. Então
Então, você quer descobrir aí se um login, quantas conexões no login de um sistema, roda essa query que você vai descobrir. Já cliquei em New Query. Beleza. Vamos seguir no passo a passo da nossa demo. O que eu vou fazer agora? O Fabrício. Vou tentar conectar com o Fabrício em outra base. Vai ter acesso? Não. Por quê? Porque eu não dei. Beleza? Então vamos fazer teste agora. Brincar aí de acesso nas nossas tabelas. Vou criar uma tabela chamada módulo 2. Vou inserir 10 linhas. Quem aí conhecia o comando Go? Sim ou não? Quem aí já utilizou o comando Go? Esse aí é mais conhecido no mundo SQL. Legal. A galera tá fera em query. Comando Go. Estou fazendo insert, quero fazer insert 10 vezes. Go 10. Sucesso. Você encher linguiça aí nas tabelas. Então, inseri 10 linhas aqui na minha tabela. Está aqui. E o Fabrício? Será que o Fabrício tem acesso? Vamos testar? Acabei de criar a tabela. O Fabrício só tem a permissão do public. Pergunta lá do Ricardo. O public tem acesso a alguma coisa? Não tem, galera. Ó. O cara tem acesso a fazer nem select em uma tabela, que gerar update, insert, delete. Como é que eu dou acesso ao Fabrício a essa tabela específica? Grant select on, nome da tabela, para o Fabrício. Simples assim. Dei acesso. Fabrício, e aí, dei acesso, preciso fazer logoff, logon, igual a infra lá fica mandando você fazer logoff, logon toda hora? Graças a Deus não, ó. No SQL não existe isso de logoff, logon. Deu acesso, acesso está dado, mano. Sem frescura. Funcionou, beleza. Agora eu vou criar uma função. Tá lá, criei uma funçãozinha. Tá aqui, ó. Função funciona. Fabrício vai ter acesso a essa função? Não vai ter acesso à função. Por quê? Porque eu não dei. Como é que eu dou acesso a uma função? Função, você faz select em uma função. Grant select on, nome da função, to Fabrício. Tá vendo que a sintaxe é a mesma lá de cima, praticamente? Só muda o nome do objeto, então você acaba decorando isso. Fabrício, precisa decorar? Não. Você precisa guardar esse script aqui em algum lugar. Quando você precisar, você vai lá e confere os scripts do treinamento. Sucesso. Dúvidas? Select em tabela, select em view. Estão vendo como é que eu dou permissão a uma tabela específica, a uma função específica? Essa é a parte 3 dos acessos. Acesso a nível de servidor, sysadmin. Acesso a nível de base, DB owner. Leitura em tudo, escrita em tudo. Acesso a nível de objeto. É o que a gente está fazendo aqui agora. Tem como fazer a nível de coluna? Se eu não me engano, só no SQL Server 2016. Como é que a galera contorna isso, Leonardo? Cria uma view que tem lá só as colunas que você precisa e dá acesso ao cara à view. Essa é a forma de contorno que a gente tem disso, que a galera sempre usa isso até o SQL 2014. Se eu não me engano, em 2016 a gente consegue fazer um nível de segurança por coluna. Legal? Então tá respondido. Falando em view, vou criar uma view. Tá aqui, ó. Acessa a tabela. Duvido que o Fabrício acesse a view. Não acessa. Como é que eu dou acesso a uma view? Fácil. Grant select on view to Fabrício. Estão vendo? Mesma coisa, só mudou o nome. Legal, Fabrício. Vamos dar acesso. Agora, automaticamente, o cara ganha acesso. Beleza. E procedure? Como é que eu dou acesso a uma procedure? Vou criar uma procedure que faz select numa tabela. Vou tentar executar a procedure. Pau. E aí, quem digita aí no chat, como é que eu dou acesso ao Fabrício a essa procedure específica? Vocês viram aí os 3 exemplos para cima que a gente já fez. Comando completo.
Grant execute. Mais o quê? Show de bola, Lucas. Tá aqui. Se você, quem está acompanhando o script, tá lá. Opa, tem que dar permissão aqui, ó, com o meu login em sysadmin. Agora o Fabrício tem permissão de rodar query, a procedure. Legal. Dúvidas? Já vi um caso onde uma vez acessava uma tabela de outra base e taraná, taraná. Pá. Vamos lá. Sua pergunta é isso aqui agora, Rafael. Não com view, mas com procedure, mas é a mesma coisa. Na verdade, daqui a pouquinho eu vou responder isso para vocês dois. Ó, agora eu estou criando uma segunda proc. Agora eu estou criando uma terceira proc. E aí? Fabrício tem acesso a executar essas procs? Não. Legal. Beleza. Como é que eu dou acesso para o Fabrício executar essas duas procedures? Grant, execute, vocês já fizeram isso. Mas, se eu tivesse 100 procedures, como é que a gente faz? Como é que você dá acesso para um cara para ele rodar 100 procedures? Cria uma role, mas de qualquer forma você vai ter que dar acesso para role e para procedure. DB execute. Legal. Faz um loop. Também funciona. Funciona feiamente falando, mas funciona. Por quê? Porque quando a gente criar uma nova procedure, o cara já não vai ter permissão. Se a gente quer dar permissão a todas as procedures, como é que a gente faz? Mais fácil que criar uma role, grant execute to Fabrício. Antes de eu fazer isso, dbowner. Dbowner funciona, galera? Funciona, mas você está dando permissão a mais para o cara. Beleza, Johnny? Então, dbowner faz tudo. O cara pode dar um drop na procedure ao invés de só executar. Então, a gente quer sempre dar o menor acesso possível. Quando eu dou um grant execute, automaticamente Fabrício tem acesso às duas procs, a todas as procs. Olha que legal. Beleza? Então, quero dar acesso ao cara a ler todas as tabelas view function. Data reader. Quero dar acesso ao cara a escrever, update, insert, delete. Data writer. Quero dar acesso ao cara a executar todas as procedures. Não tem lá escrito data executor. Podia ter, né? Mas a gente roda esse comandinho e funciona. DB reader writer não funciona para procedure, Ricardo. Só para select, insert, update, delete. Beleza? Respondido? Isso aí, galera. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, mais vocês vão aprender e menos chato vai ficar essa parte de acesso. Legal? Show! Funcionou. Beleza. Aí eu dei permissão ao cara executar todas as procedures. Mas eu quero negar o acesso do Fabrício a uma procedure específica. Como é que eu faço? Deny execute on procedure to Fabrício. Fazendo isso, ele só vai conseguir rodar a 3, a 2 deu erro. Então ele consegue rodar todas as procs, menos a que ele tem deny. Então às vezes você tem uma muito importante que você não quer que o cara roda, você libera tudo, menos uma, duas, três. Isso é bem legal. Vamos lá. Dúvidas? Backup de users é separado da base. Não entendi. Quando você faz o backup da base, as permissões da base vão dentro. Ricardo. O login que é separado. Então, você restaura uma base em outro lugar, vai levar todos os usuários. Só que os logins não estão lá. Você teria que criar um login, rodar uma queryzinha de usuário órfão que tem por aí. Legal?
Vamos lá. Não entendi a pergunta, Thales. Exportar para a tabela, como assim? Minha pergunta é, a gente tem vários procedures e uma hora o cliente pode pedir, eu quero saber como que está o nível de Acesso. permissão, quero saber quem tem acesso aqui. É Legal. fácil de... Cenas dos próximos capítulos. Vou te responder daqui a pouco também. Beleza. Beleza? Então estou respondendo duas, estou devendo duas respostas para vocês. Uma eu vou responder aqui agora. Agora, galera, lembra que eu criei duas bases? Vocês me perguntaram aí de view com select em duas bases diferentes. Olha aqui. Ó. Estou criando uma tabela em uma segunda base, underline 2. Tá lá, inseri 20 linhas. Voltei para a minha base underline 1. Vou criar uma procedure 4. Essa procedure... O que faz essa procedure? Ela faz select em duas bases diferentes. Ó, na base que ela está sendo criada e na base underline 2. Como se fosse a view aí que vocês me perguntaram. Uma view que faz select em duas bases diferentes. Como é que eu dou acesso? O Fabrício tem acesso a executar essa procedure? Tem. Por quê? Porque eu liberei acesso full para todas as procedures. Certo ou errado? Beleza? Então, se o Fabrício tem permissão de executar essa procedure 4, ela tem que funcionar. Certo? Opa! Funcionou metade dela. Por quê? Porque o Fabrício não está possibilitado de acessar a base underline 2. Ele só tem acesso à base underline 1. Então, quando você tem uma procedure, uma view, qualquer coisa que acessa duas bases de dados, mesmo que você dê um grant select na view ou um grant execute na procedure, dá pau. Por quê? Porque é outra base, é outra coisa, é outro acesso que você tem que dar. Legal? O grant execute e o grant select view lá da vida não funciona quando você sai dessa base que você está dando essa permissão. Respondida a pergunta lá de trás da view de vocês, de quem me perguntou, que eu não lembro mais. Acho que foi o Ricardo ou o Adriano, alguma coisa assim. Beleza, galera? Então, no caso, somente criar o usuário na base já funciona? Não. Vamos ver aqui agora. Precisa dar o grant na tabela. Sim. Respondido. Mas o que? Acesso ao tempo DB é transparente? Meu, você criar uma tabela temporária aqui. Você está perguntando se eu criar uma tabela temporária vai funcionar, ô Ricardo? Seria mais ou menos isso? Porque o cara, teoricamente, não precisa logar lá no TempDB para fazer nada. É isso que eu ia perguntar, se o acesso ao TempDB é exclusivo aí do banco. Vamos testar? Seria mais ou menos isso aqui. Né? Select, into, tralha, teste. Aí o cara cria uma tabela temporária lá no TempDB, né? A tabela temporária vai parar no TempDB e faz um select nela. Será que funciona? Vamos ver. Ó, criei uma procedure 5. Meu usuário sysadmin tem acesso. Fabrício vai ter? Fabrício tem acesso a criar uma tabela no TempDB e fazer um select? Ele tem acesso a executar. Tá lá. TempDB transparente. Respondendo a sua pergunta. Que a tabela é objeto temporário, não é uma tabela física com informação. Você que está criando ela. Beleza? Show de bola. Ok. Voltando aqui, como é que eu resolvo isso? O Rafael já falou. Eu tenho que dar permissão do Fabrício conectar nessa base e dar permissão do Fabrício fazer select nessa tabela. Vou fazer isso via tela, que é mais fácil para vocês enxergarem. Então, vou pegar o login do Fabrício. Olha como é que é fácil.
Onde é que eu vou? User Mapping. Qual a base que eu quero dar acesso? Underline 2. Tá aqui, ó. Cara, eu quero dar acesso a ele ler todas as tabelas. Como é que eu faria? Não é o melhor acesso para você dar, mas você precisa que ele leia todas as tabelas, não uma só. Você vai lá e coloca Data Reader, lembra? Dá um OK. Fabrício já ganhou acesso a conectar na base e a fazer select em todas as tabelas. Então, teoricamente, esse cara aqui tem que funcionar. E funcionou. Dúvidas? Show de bola, entendido? Então, quando você está saindo de uma base e chegando na outra, cuidado. Várias vezes, isso já aconteceu, de dar um grant execute lá para um procedimento do sistema e o sistema dá pau. Por quê? Porque ele acessa trocentas outras bases e você tinha que dar acesso às outras bases. E se eu fizer isso aqui? Olha o teste. Será que funciona? Create table turma 12. Code int. Cria uma procedure. Cria aqui uma procedure 8. Que faz um select e dropa uma tabela. Será que funciona? Quem chuta que sim, quem chuta que não? Qual bolão aí? Vamos fazer um outro bolão. Loguei aqui com o meu usuário Fabrício. Exec. Vocês acham que quando o cara rodar a procedure ele vai ter permissão de dropar a tabela? Eu não dei permissão para ele dropar a tabela. Vou dar permissão para ele aqui, ó. Grant execute on to Fabrício. Dei permissão para ele rodar a procedure. Sim ou não? Não, sim, sim, não. 2 a 2. Ele é owner? Ele não é owner não, Johnny. Ele só tem o execute na procedure. Não, não, não. Mais alguém? Não. O drop está dentro da proc? Sim, está dentro da proc. O não está ganhando. Temos alguns sims. Será que vai funcionar? Deixa eu fazer um select na minha tabela aqui para garantir que ela existe. Não funcionou. Graças a Deus. Legal? Agora, e o delete? Funciona? Você deu permissão para o cara para uma procedure, o cara botou lá dentro da procedure pagar a tabela inteira, delete sem where. Vai funcionar? Com o grant execute? Não, 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 sim, não. E aí, mais alguém? Bolão? Vamos ver se vai funcionar. Rodou, sem erros. Ele deu o select, deletou o dado. Cadê os dados? Sumiram. Ou seja, comandos de manipulação funcionam via exec. Então, quando você dá um grant execute para um cara, você é responsável por tudo que aquela procedure faz. Você falou para o cara, você pode fazer tudo que está aí dentro. Beleza? Você manda. Se você liberou o grant execute, você está assumindo a responsabilidade que tudo que está lá dentro, o cara pode deletar, alterar, inserir, etc.
Ele não está no DB Writer e conseguiu deletar o dado via execute. O execute ganhou. Isso aí, Renato. Vamos conferir? Cadê o Fabrício? Isso é informação legal, galera. Ó. Fabrício, que permissão que ele tem na base de treinamento underline 1. Módulo 2 underline 1, ó, não tem nada aqui. Ó. Ele não é nem reader, nem writer. A única coisa que eu dei para ele foi o grant execute naquela procedure. O cara veio e conseguiu deletar um dado. Que loucura, hein? Pois é. Funciona. Por quê? Porque o grant execute é grandes poderes. Fabrício, executa tudo que está nessa procedure. Não importa o que está lá dentro. Set, update, delete, vai executar. Então, se tiver na proc, ele tiver um grant execute nela, ele pode fazer o DML dentro dela e não faz DDL. Isso aí, Rafael. Tá vendo, galera? Ah, Fabrício, e se acontecer isso? E se eu tiver uma procedure, ela chamar outra e não sei o quê? Meu, olha que fácil testar. Crie uma procedure de teste, crie um usuário, brinque com os acessos, grant execute, grant select. Isso cai na prova. E como é que eu aprendo isso, Fabrício? Vou aprender só olhando para sua telinha aí, você fazendo para mim? Você até aprende, mas daqui 2 semanas você já esqueceu tudo. Tem que treinar. Pega esse módulo, refaz esses testes, começa a fazer os seus ifs. Pô, e se eu tiver esse caso aqui da minha empresa, como é que eu faço? Então é bem fácil testar isso numa base de teste antes de você colocar em produção. Legal? Show. Para finalizar, respondendo a pergunta de alguém que eu já esqueci também, acho que foi o Thales, não sei, o John. Como é que eu vejo quais acessos tem no meu ambiente? Mais queryzinhas para vocês. Por exemplo, estou dentro da base aqui e quero ver quais acessos o Fabrício tem nessa base. Ó, Fabrício tem um grant de execute na procedure 2, tem um deny na procedure underline 2, tem um grant na procedure underline 8, que foi esse que eu acabei de dar agora. Ele tem um grant de select na tabela módulo 2, tem um grant de select na view módulo 2. Legal? Então aqui a gente está vendo, o que é isso aqui, galera? A gente está vendo as permissões por objeto, concorda? Ó, uma tabela, uma view, uma procedure, uma function, tudo fica aqui. Beleza? Então, nível de objetos, ó, tá até escrito aqui. Muito bacana. Aí, como é que eu vejo se o cara é DB Owner, DB Reader, Data Reader, Data Writer? Essa query aqui de cima. Deixa eu ir lá, pegar o Fabrício, ó. Vou pegar o login do Fabrício, vou vir na base e colocar ele como DB Owner. Olha que legal. Quando você rodar isso na sua base de dados, isso aqui é por base. Você vai ver todos os logins, quais são as roles que eles têm acesso. O Fabrício é DB Owner, acabou de aparecer aqui. Beleza? Então, para quem me perguntou aí como é que eu vejo lá os acessos dentro das minhas bases, dessa forma. Deixa eu tirar aqui para a gente fazer o teste final. Vou tirar o DB Owner. Na hora sai o acesso do cara. Beleza. Então vamos fazer os últimos testes. Ó. Fabrício tem acesso a fazer select nessa tabela? Tem. A tabela está vazia, que a gente deletou ela lá. Como que eu sei que o Fabrício tem acesso a fazer select nessa tabela? Está escrito aqui, ó, grant select na tabela módulo 02. Aí tem um comandinho chamado revoke, que está lá no slide. O que o revoke faz, galera? Ele revoga a última permissão que você deu nessa tabela.
Então, dei um revoke de select nessa tabela para o Fabrício. O que aconteceu? Sumiu, ó. Você não tem mais nenhuma permissão. Por quê? Porque eu revoguei a permissão que existia. Fabrício. Tem que logar aqui com o login certo, senão não vai funcionar. Fabrício não tem select, acesso de select desse cara. Legal? Por quê? Porque eu acabei de revogar. Vamos lá. Vou terminar aqui e depois eu respondo as perguntas de vocês. Só para não perder o raciocínio. Beleza, agora eu vou dar grant select de novo. Sempre faço isso, ó. Dá o grant, a gente consegue conferir, ó, voltou aqui o grant select na tabela. Agora eu tenho acesso de novo. Agora, eu vou dar um deny em cima do grant. Quem vai ganhar? Ele tinha um grant, eu dei um deny. Quem vai ganhar? Pergunta valendo 10 centavos, porque essa é fácil. Ó, apareceu um deny aqui agora. Fabrício vai ter acesso? Deny, ó. Não tem acesso. Legal. Agora, eu tenho um deny e vou dar por cima do deny um grant. Quem vai ganhar? Tinha um deny, eu dei um grant. Quem vai ganhar? Deny ou grant? Bolão. A galera tá com medo de responder. Geralmente o grant é prioritário. Vou dar para o mais restritivo. Acho que deny está 100%. Vamos ver. Vou dar o grant. Roda a queryzinha lá de cima para conferir, ó. O grant passou por cima do deny. Cadê o deny daqui? Sumiu. Fabrício ganhou acesso? Ganhou. Então, todo mundo errou dessa vez. Ganhei dinheiro sozinho no bolão da Mega Sena. Por quê, galera? O que vale é o quê? É a última coisa que você deu pro cara. Você não tá... Você deu um deny e deu um grant. Você não está dando duas coisas e pegando mais restritivo. Não. Quando você deu um deny, um grant em cima do mesmo objeto para a mesma coisa, você está falando para a SQL, SQL, esquece o que eu tinha dado para esse cara, eu quero que ele faça select. Você está dando um grant. Legal? Essa foi pegadinha mesmo. Aí eu vou lá e dou um revoke. Revoke em cima de um grant. O que vai acontecer? Vai perder o acesso. Eu revoguei o grant do cara. Ó, sumiu o acesso daqui. O revoke tira. Agora, ó, não tem acesso nenhum. Que eu revoguei. Eu vou dar um deny. Beleza? Deu um deny, vai aparecer aqui na queryzinha deny. Não vai ter acesso. Isso aí eu já aprendi, Fabrício. Eu consigo dar um revoke no deny. Deu um revoke do deny, o que aconteceu? Sumiu daqui o deny e o cara continuou sem acesso. Por quê? Porque não tem nenhum grant para ele. Então, tá vendo? Essa queryzinha aqui é bem legal. Você consegue ver se o cara tem lá o bendito grant ou não naquele objeto. Sempre lembrando que isso é puro objeto. Dúvidas? Entendido? Vamos lá. Para fechar aí, estamos quase batendo 10h30. O que acontece aí no caso real aí desse acesso, de liberar acesso a todas as tabelas, dar um deny? Você pega, chega um cara lá na empresa e fala, meu, esse cara tem que fazer relatório, preciso dar acesso a ele a todas as tabelas. Então você vai lá e coloca ele como data reader. Show de bola. O cara consegue fazer select na tabela. Só que sempre tem aquela tabela de salário.
famosa tabela de salário de toda a empresa. Banco do RH. Então, vou inserir aqui uns salários. Ó, salário de estagiário, R$600. Salário do gerente, 20 mil. De um DBA em São Paulo, 10 mil. De um DBA em Vitória, coitado, 3 mil. Meramente ilustrativo. Isso aqui é DBA sênior, não é DBA júnior, não. Meramente ilustrativo os exemplos, tá? Nada de acordo com a realidade. Tá aqui, ó. Fabrício consegue fazer select no salário? Consegue. Por quê? Porque ele é data reader. Show. Mas o Fabrício está meio nervoso com a empresa. Ele está ameaçando pegar lá a tabela de salário e mandar para todo mundo por e-mail. Todo mundo vai ficar sabendo quanto o coleguinha ganha. Daquela briga total na empresa. Como que você restringe a uma tabela? Dá o deny. Então, para facilitar a sua vida, o cara precisa ter acesso a todas as tabelas. Menos uma, duas, três tabelas. Por exemplo, tabelas que mexem com salário. Você dá data reader, vai ler lá 100 tabelas. E você nega as poucas que ele não pode ter acesso. Isso seria um caso real de utilização desse data reader e deny. Respondendo, tinha uma pergunta aí pendente. Respondendo uma pergunta que me fizeram. Vamos lá, agora eu quero excluir o login Fabrício. Como é que eu excluo o login Fabrício? Botão direito, delete, ok. Ops, deu ruim. Falhou, por quê? Porque esse login tem alguma conexão aberta. Tem 3, na verdade. 3 não, tem 5. Caramba. E aí? Como é que eu faço? Queryzinha marota aqui, ó. Já te procura todos os processos do login Fabrício, já traz o comando kill. Clicou aqui, tapou, mata todo mundo. Será que agora eu consigo excluir o login Fabrício? Sucesso. Então, se tiver usuário conectado, se o usuário tiver alguma conexão no banco, você não consegue excluir o login, graças a Deus, né? Isso quer dizer que seu principal usuário de produção aí, ninguém vai conseguir meter um botão direito lá e excluir ele, dar um drop login, porque ele está conectado. A não ser se matar as conexões. Só que, lembra que o Fabrício tinha um usuário dentro da base? E aí? Alguém me perguntou isso aí. Olha o lixo, galera, que o SQL deixa. Se o usuário é DBA, você consegue excluir? Sim, você é o DBA. Você com o usuário de sysadmin, você consegue excluir qualquer um. Beleza, Adriano? Até se o cara for sysadmin, você consegue excluir. Você é DBA, você tem moral total. E esse lixo aqui? O que fazer? Excluiu o login e ficou lá o lixo na base. Alguém me perguntou isso. E as bases acabam ficando com esses users sem login. O que você tem que fazer, Lucas? Trabalho braçal. Você pode fazer uma query para fazer isso mais fácil. Mas não tem o que fazer, tem que deletar na mão. Por que o SQL faz isso? Vai saber. Não sei. Teoricamente, você está deletando login, você queria excluir tudo lá, né? Mas, enfim. Legal, galera? Dúvidas? Então, para acabar com esse lixo, lá na empresa que eu trabalhava, tinha nego que foi embora da empresa 5 anos atrás e ainda tinha login criado lá. Tava igual o do Lucas aí. Aí você fica cheio de medo, né? Vai que você exclui lá e para alguma coisa e tal. Vamos lá. Então, com isso, fechamos o nosso módulo 2. Então, nós vimos criação de login por meio da server role, nível de servidor, sysadmin,
Depois, nível de base, DB Owner, Data Reader, Data Writer. Owner é full na base, Reader é só leitura na base, Writer é só Insert, Update, Delete na base. E a nível de objetos, Grant, Select, Grant Execute, Deny e o Revoke. Fizemos várias brincadeiras com esses caras. Dúvidas? Fechamos? Acesso é chato, mas é importante. Todos temos que saber e acredito que vocês aprenderam. E eu reduzi bem para vocês. Vocês viram, né? Que eu tirei um monte de coisa, vocês não precisam aprender para agora. Só para decorar, para fazer prova. Então, estou facilitando o aprendizado de vocês de acesso para o dia a dia de DBA, que é o que a gente precisa aí para resolver nossas vidas. Legal?